Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Arthur. Fala, rapaziada! Voltei para o segundo tempo, não é isso? Sem modificações, sem mudança, o time é o mesmo. E vamos que vamos. Física 2, time que tá ganhando não se mexe, né? Então, Física 2 na área, vamos falar sobre magnetismo, vamos falar sobre refração, tá? Mas, na verdade, magnetismo é grande, então a gente vai falar de toda essa parte, cálculo do campo, força magnética, fluxo, né? E depois refração, que são aí os últimos assuntos que a gente abordou na Física 2, tá certo? Vamos que vamos? Rapaziada tá aí, ó, bora que bora, Musa Nicei, Matheus Mática, Ana Beatriz, Francisco Júnior, a Sara Assis tá falando ali, ó, pra fechar a semana, é isso aí, Sara. Maxwell, todo mundo presente. Samila, Júlio César, vamos que vamos. Mesma galera de sempre, né? Vambora, vamos lá. Bom, sem mais delongas, já vamos para número 1. Diretor, coloca na tela aí para mim, por favor. Número 1 é uma questão da Unesp, grande pra caramba, vamos ler rapidinho. Alguns peixes, como os tubarões, orientam-se sentindo o campo magnético da Terra. Como cada local na Terra tem uma assinatura magnética diferente, supõe-se que esses peixes possam guardar no cérebro algum tipo de mapa magnético que os informa sobre onde estão. Para verificar essa suposição, foi realizado um experimento colocando tubarões em um tanque cercado por um cubo envolto em fios de cobre pelos quais fez-se passar corrente elétrica. Essa corrente modificou o campo magnético da região, desorientando os tubarões. Pô, vacilação com os tubarões, né? Não precisava fazer isso. Suponha que a figura fora de escala represente uma das faces do cubo que cercou o tanque em que esse experimento foi realizado, envolvido por um fio de cobre com o formato de um solenoide, percorrido por uma corrente elétrica contínua no sentido indicado. Considere que um tubarão esteja nadando ao longo do eixo longitudinal do solenoide, sujeito simultaneamente ao campo magnético criado pela Terra, indicado na figura, e ao campo magnético criado pela corrente que circula pelo solenoide. Então tá aí a figura, ó. Tem uma corrente aqui que passa aqui pela frente, ó, dá a volta por trás e tal, tá fazendo isso aqui, certo? E você tem o campo magnético da Terra para cima. O campo magnético da Terra tá para cima. Não compre mais nada em um supermercado sem antes saber disso aqui, e nem mesmo em farmácia. Você está deixando dinheiro na mesa e eu vou te explicar como você está fazendo isso. Antes de ir no mercado, abra a loja de aplicativos e baixe este app aqui chamado Melius. Dentro desse aplicativo tem uma opção chamada Nota Fiscal. Clica nela e agora você vai ver quais itens do supermercado estão com cashback. Barra de chocolate bis com 10%, amaciante com 15% e esse leite ninho aqui, ó, com 50% de cashback. São muitos itens. Tenho certeza que você compra esses itens sem querer e tem cashback
cashback neles e não sabia. Não fique com medo de pagar a conta do supermercado. Parte desse dinheiro vai voltar para você. Quando a moça pedir se você quer nota fiscal, fale sim, você quer. Pois lá na Melius você vai ter a opção de enviar nota fiscal, você vai escanear o QR Code da nota e pronto, vai receber o seu cashback naqueles itens. Eu já tenho R$40 aqui para sacar, você ganha 20 centavos pela nota e cashback pelos itens. Então, sempre use um aplicativo de cashback e não jogue fora a nota. Tá? Ele quer saber quanto vale esse campo magnético aí resultante. Beleza? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar a regra da mão direita. Experiência de Oersted. Ó, corrente elétrica gera campo magnético. Lembra disso? Aqui o polegar indica o sentido da corrente, os demais dedos indicam o sentido do campo magnético. Então vamos lá, ó, vou desenhar aqui o solenoide. O solenoide aí na figura, ele tá assim, ó, o fio ele passa aqui por trás, ó. A corrente vem, passa aqui por trás, já vem pela frente, ó. Deixa eu ver, volta lá rapidinho só pra ver. Ah não, ele passa pela frente, desculpa. Faz diferença isso, ó. Ele passa pela frente e a corrente está descendo. Então, na verdade, é isso aqui, ó. Olha lá. Certo? E aí você tem, então, uma corrente que, ó, passa por trás. Aí aqui, você tem o fio fazendo isso, ó. Né? Tipo isso aqui. E aqui passa o fio lá por trás, ó. O fio que vem de lá vem para cá. Né? Então a corrente está subindo aqui, ó. Vai lá por trás do cubo, desce aqui pela frente. Aí dá a volta por trás do cubo, desce aqui pela frente. Dá a volta por trás do cubo, desce aqui pela frente. Por trás do cubo, desce aqui pela frente. Tá aí, ó. É isso que o fio tá fazendo. Volta lá pra gente conferir. Esse não é isso. Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Corrente vem lá por trás, aí aqui na frente ela tá descendo. Aí ela vai lá por trás, aí na frente ela tá descendo. Então tá aqui, igual o meu desenho aqui, ó. Beleza? Para onde vai apontar esse campo? Ó, regra da mão direita. Aí você pega e coloca o teu dedo que simboliza o sentido da corrente em qualquer parte do fio. Qualquer parte do fio tu vai achar o mesmo sentido. Por exemplo, ó, aqui na frente a corrente está descendo, né? Pronto, aqui é o lugar mais fácil para você ver isso. Aqui na frente a corrente está descendo. O campo magnético, então, ele entra por ali, ó, e sai por aqui. Se a corrente está descendo aqui na frente, o campo magnético faz isso, ó. Ó, ele gira ao redor do fio. Corrente, campo magnético. Então, o campo magnético, ele está entrando por aqui. Olha lá. Campo magnético do solenoide. Ele entra aqui, ó, lá dentro do solenoide, né? O importante aqui é você saber o campo magnético dentro do solenoide, que é onde o tubarão tá. O tubarão tá lá dentro. Então o campo magnético entra por ali e sai por aqui. Então aqui tem campo magnético saindo. Regra da mão direita. E aí ele dá a volta aqui, ó. Ele dá a volta aqui, certo? Ao redor do fio, ao redor da corrente. O campo magnético ele é ao redor da corrente. Então, descendo corrente elétrica, ó, polegar indica corrente descendo, o campo magnético entra por lá, sai por aqui. Então, lá dentro do solenoide, para onde aponta esse campo? Lá dentro do solenoide, o campo aponta para cá, ó. Porque ele entra por lá, aqui dentro ele aponta para cá, sai por aqui. Então aqui é o campo magnético dentro do solenoide. Ou seja, esse tubarão então, presta atenção, ó. Esse tubarão lá dentro, ele está sujeito ao campo do solenoide que aponta para cá, só que também tem o campo da Terra. E ele pediu para você indicar para onde aponta o campo resultante, né? O campo resultante devido à soma do campo da Terra mais o campo do solenoide.
O tubarão está sentindo os dois. Então ele sente um campo para cá, mas o campo da Terra está para cima. Como ele falou ali na figura. Então, como você tem dois campos magnéticos ali, um para cima e um para o lado, campo magnético é uma grandeza vetorial, gente. Então tem que somar esses vetores, ó. Ou seja, qual vai ser o vetor resultante, então? Qual vai ser o campo final que o tubarão vai sentir? Aqui, ó. Isso aqui vai ser o meu campo resultante. Vai ser a soma desse vetor mais esse vetor. Você faz o paralelogramo, lembra disso? Você traça essa diagonal, isso ali vai ser a soma dos dois vetores. Olha lá. Tubarão, te amo. Tubarão, te amo, olha lá. Maju lançou. Cadê? Volta lá pra gente ver. Gabarito, letra B. Né? Os caras não amam o tubarão, não. Esses aí não amam, não. Então tá. Olha lá, ó, o campo da Terra e o campo do solenoide. A soma vai dar uma diagonal. Perfeito. Show de bola. Gabs falou na diagonal. Bora, questão 2. Ó. Um elétron de massa m, carga Q, executa um movimento circular uniforme devido à ação de um campo magnético constante de intensidade 3 vezes 10 a menos 5 Tesla. Observe no esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento do elétron. Ó, o pontinho aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? O campo está saindo, ó. O campo está apontando para você. É um pontinho. E o elétron está com a velocidade para cima aqui, ó. Nessas condições, qual é a velocidade angular do elétron? Em radianos por segundo. Ó, esse elétron ele vai sofrer uma força magnética, porque ele é uma carga que está dentro de um campo magnético. Então vem, ó, questão 2, olha aqui, ó. Questão 2. Em algum momento aí das aulas, eu falei para você que a força magnética que atua sobre uma partícula é dado por carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo entre V e B. Isso aí é a força magnética. Ou seja, se você pegar uma partícula que tem carga, jogar ela dentro do campo magnético com uma certa velocidade, e essa velocidade e o campo não serem paralelas, né? Você não pode deixar que seja paralelo, porque senão o seno dá zero. Seno de 0 ou seno de 180 dá zero. Então, se você joga essa partícula com uma certa velocidade dentro do campo, dependendo de onde você está jogando, essa partícula vai sofrer uma força magnética. É o que está acontecendo aí com esse elétron. Por quê? Quando a velocidade e o campo... Vem para cá, ó. Quando a velocidade e o campo forem perpendiculares, ou seja, formar 90 graus, V e B, quando o ângulo entre V e B for 90 graus, a força magnética vai fazer o papel de força centrípeta e a partícula vai executar um movimento circular uniforme. Sempre. Vou anotar isso aqui, vem. Revisão, ó, sempre. Ó. Sempre o quê? Que θ for 90 graus. Θ é o ângulo entre V e B. Sempre que o ângulo entre V e B for 90 graus, o que vai acontecer? A partícula executa um movimento circular uniforme, ou seja, ela vai ficar girando com uma velocidade constante lá dentro. E a força magnética vai ser a resultante centrípeta, né? Vai fazer o papel da resultante centrípeta. Força magnética vai ser igual à resultante centrípeta. Sempre. Então, se o cara já começou a questão falando ali, ó, olha lá. Ele já começa falando que a questão executa um movimento circular uniforme devido à ação do campo magnético. Acabou. É porque a força magnética está fazendo o papel de força centrípeta. Tanto é que V e B formam 90 graus. Porque olha lá, o V está para cima, olha lá o sentido do V.
E o B tá saindo do quadro, o B tá apontando para você, ó. Olha lá. B tá apontando para você e V tá para cima. Que ângulo é esse? 90 graus. Certo? Então, a força magnética está fazendo o papel da centrípeta. Vem comigo, ó. Aqui, ó. Aí, quem é a força magnética? QVB seno de θ. Só que aí, nesse caso aí, o θ vale 90 graus e o seno de 90 graus vale 1. Então, vai virar 1 isso aqui. Vai ficar só QVB. E quem é a força centrípeta? M V ao quadrado sobre R. R é o raio dessa trajetória circular. Certo? Como eu tenho um V de cada lado aqui, ó, eu corto esse V com esse V e eu fico com isso aqui, ó. QB é igual a MV sobre R. Pronto. A relação que eu fiquei aí. Só que ele quer quem? Ele quer a velocidade angular, cara. Aí é que tem um probleminha. Você tem que lembrar algumas equações. Às vezes, você tem que lembrar algumas equações lá do movimento circular uniforme. Você tem que lembrar que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Isso aqui a gente estudou lá no início do ano, em Física 1, quando a gente falou de movimento circular. Velocidade linear é angular vezes o raio. Velocidade angular é em radiano por segundo, é o ângulo que ele gira por segundo. E a velocidade linear são os metros que ele anda por segundo. Isso aqui é uma formulazinha, uma relação que a gente estuda quando a gente está falando de movimento circular. Por que eu vou precisar disso? Porque ele quer o ômega na questão. Então, no lugar do V, eu vou botar ômega R. Ó. Então, substituindo isso aqui lá, ó, eu vou ficar com QB igual a M. No lugar do V, eu boto ômega R sobre R. Olha lá. No lugar desse V, eu botei ômega R. Aí ficou um R em cima e um R embaixo, ó. Pronto. O que ele tem aí? O que ele me deu? Deixa eu ver. Ele me deu a relação carga-massa. Olha lá, ele me disse quanto era carga sobre massa. Tá aqui, ó. Então traz pra cá. Ó. Ômega vezes M é igual a Q vezes B. Pega o M e passa pra lá dividindo. Tu vai ter assim, ó. Q vezes B dividido por M é igual a ômega. E Q, aqui, ó. Q dividido por M é a relação carga sobre massa que ele deu. Então, ômega vai ser carga sobre massa, que vale 1,6, deixa eu conferir de novo, diretor, vezes 10 elevado a 11, vezes B, ó, que é 3 vezes 10 a menos 5. Então, é 1,6 vezes 10 elevado a 11, que é esse cara, vezes B, que é 3 vezes 10 a menos 5. Então, ômega vai dar 1,6 vezes 3 dá 4,8. E 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a menos 5 vai dar 10 elevado a 6. Radiano por segundo, porque está tudo no sistema internacional. Então você encontra isso aí em radianos por segundo. Tá aí, difícil? Mais ou menos, né? É uma questão que tem uma bagagem conceitual grande, né? Você tem que lembrar da força magnética, lembrar dessa situação, que na verdade essa situação aqui, cara, é 99% dos casos. 99% das questões, quando fala de força magnética, ele vai dar o ângulo entre V e B igual a 90 graus. Velocidade e o campo serão perpendiculares. E aí, o que vai acontecer? A partícula vai ficar girando e a força magnética vai ser a centrípeta. Então parece um caso muito específico. Caraca, professor, tem que aprender isso. Mas na verdade isso aqui é 99% das vezes. Vai ser isso. O ângulo entre V e B vai ser 90 graus e
força magnética vai ser igual a centrípeta. Tá aí. Show de bola? Que no final das contas, né, era só multiplicar um número pelo outro. Aí também tem o fator sorte também, né? Olha lá. Porque às vezes o cara não ia saber nada disso, o cara não ia fazer nada disso, mas ele ia olhar e falar assim, caraca, não sei essa questão não. Mas peraí, ele me deu 2 números só. Ele me deu esse cara e me deu esse cara. Se eu multiplicar, tem alguma opção? 3 vezes 1,6, 4,8 vezes 10 a sexta. E tem, ó. 4,8. Ah, vou marcar isso aí, não sei o que é, vou marcar. Multipliquei e teve, marquei. E aí o cara acerta, né? Olha lá. Questão... A UERJ foi boazinha também, né? Foi boazinha porque o cara que não sabe fazer, ele vai tentar achar alguma coisa. Pega 2 números, a primeira coisa que ele faz, multiplica e vê se tem, né? Deu o resultado, ele marca. Olha lá. A Musa Nisei gostou, né, Musa Nisei? Isso aí só, padre, hein? Musa Nisei, só no, aqui, ó, no Kung Fu, fazendo ali a meditação do dragão, acabou. Já mata direto. Vamos para 3. Cara, 3 também é de força magnética. Só que a questão 3 tem outra parada que é importante. Enem, o Enem recente, 2021. Que é a tal da regra da mão esquerda. Felipe Mota falou, é uma ótima estratégia. Olha lá. Com a regra da mão esquerda, a força não seria para a direita? O Lucas Dourado perguntou. Boa, Lucas, você fez a regra da mão esquerda aí, né? Só que, Lucas, lembra? É um elétron. Realmente, se você fizesse a regra da mão esquerda, daria para a direita. Mas como é um elétron, né? Quando a carga é negativa, a força fica oposta. Você faz a regra da mão esquerda. Se for um próton, a regra da mão esquerda está certinha. Mas se a carga da partícula for negativa, você tem que inverter a força que você achou. Se ligou? Pop falou assim, professor, qual é a diferença entre o centro de curvatura e o ponto antiprincipal? Se possível, desenhe. Cara, olha só, o Pop, o centro de curvatura é um ponto que você vai usar lá para os espelhos esféricos. O centro de curvatura é o dobro da distância focal. O ponto antiprincipal você usa nas lentes, mas ele também é o dobro da distância focal. Então, no final das contas, eles se equivalem. O centro de curvatura está para o espelho esférico, assim como o ponto antiprincipal está para as lentes. Nas lentes, você também consegue calcular o centro, com uma outra equação, chamada equação do fabricante. Mas isso não aparece no vestibular. Então, para você, nas lentes, é importante você conhecer o ponto antiprincipal, que é o dobro do foco. Igual o centro de curvatura é o dobro do foco. Entendeu? Então, na verdade, um se equivale ao outro. Só que um é para lentes e o outro é para espelhos. Basicamente, as funções são parecidas, ele só muda o nome. Você chama de centro de curvatura quando está falando de espelhos e ponto antiprincipal quando está falando de lentes, tá bom? Ah lá, o rapaz que fez ali falou que deu para a direita, como é que era? Sobe ele para eu ver rapidinho, diretor, o chat. Quem foi o amigo que falou? O Dourado. Lucas Dourado. Dourado, que também é um nome de peixe, né? Que falou do tubarão agora. O Dourado já se manifestou. Ele ficou chateado, né? Com a maldade que a gente fez com o tubarão. Dourado, aqui tu vai ver isso. Aqui que a gente vai ver, ó. Porque eu vou fazer a regra da mão esquerda. Aí tem uma partícula positiva e uma negativa. Então tu vai fazer a regra da mão esquerda para a partícula positiva, não vai mexer em nada. Quando tu fizer para a negativa, vai ter que ser para o outro lado. Com isso, por exemplo, tu já sabe aqui, partícula positiva e negativa, se elas estão no mesmo campo e com a mesma velocidade, a força em uma partícula vai ter que ser oposta à força na outra. Por exemplo, eu já descarto a opção letra B, a opção letra D, a opção letra C. Se bem que C, uma tá para a esquerda, outra para a direita. Mas a C tu descarta porque ela é paralela ao campo, né? Mas aí já é por outro motivo. Mas, por exemplo, D e B tu já não pode marcar, porque se uma é positiva e outra é negativa, elas não podem sofrer a força pro mesmo lado. Né? Mas vamos lá, vamos ver. Isso aqui é o seguinte, eu tenho 2 esferas carregadas, presas por uma haste rígida, que você soltou elas. Olha para onde aponta a gravidade.
A gravidade tem um xizinho aqui, ou seja, a gravidade está entrando no quadro. Então isso aqui é como se você estivesse olhando de cima, é uma vista de cima. Olha lá. O sistema está sendo visto de cima para baixo. Então é como se eu estivesse olhando assim, ó. Joguei o objeto. Né? Joguei o objeto, ele está caindo. Ele está caindo nessa direção aqui, ó. A direção da gravidade aqui. Ou seja, para onde esse corpo vai se mover? Quando eu soltar essa haste aqui, ó. Se eu estou olhando de cima e eu soltei ela vai se mover, né? A velocidade dessas partículas vai ser na direção da gravidade. Porque são esferas. São esferas que vão cair na direção da gravidade. Então eu já sei que essas partículas terão uma velocidade, ó, para dentro do quadro, que é no sentido da gravidade, né? Se eu pegar duas esferas e soltar, para onde elas vão se mover? Para onde aponta a gravidade, né? Então, para onde aponta as velocidades dessas esferas? Na direção da gravidade. Certo? Que na minha figura não é para baixo, porque eu não estou olhando assim, eu estou olhando de cima. Por isso que a gravidade está entrando na folha, entrando na tela. Tá entendendo? Vou apagar o número... Ah, tira o print aí. Deixa eu sair da frente. Ó. Show de bola. Aí, ó, vou apagar o número 2 aqui, hein? Vamos lá. Regra da mão esquerda, ó. Questão 3. Partícula positiva, partícula negativa. A gravidade está entrando no quadro, então a velocidade também. Ou seja, a velocidade está para lá. E o campo magnético está para cá, ó. Então o campo magnético está para a direita. Para onde aponta a força? Regra da mão esquerda, ó. Faça bom vestibular. Você tem que colocar todo mundo aqui como se fosse todo mundo 90 graus com todo mundo. Se você preferir, segura 3 canetas, ó. Uma assim, uma assim e uma assim. Olha lá. Isso aqui é a regra da mão esquerda. Faça bom vestibular. Certo? Faça bom vestibular. O que você faz com os dedos? Faça, ó, bom vestibular. Tá? Deixa eu segurar assim as canetas para você visualizar. E aí você tem que manter isso aqui desse jeito. Não pode mexer. Faça bom vestibular. Ó. Então você vai colocar os vetores na direção que foi dado. Por exemplo, o V está entrando. Então esse aqui é o vestibular, é a velocidade. Ó. Faça bom vestibular é força, campo e velocidade. Então a velocidade está entrando, ó, o V está entrando. Vou botar esse cara aqui na direção de V. Só que o vermelho aqui é o campo magnético. Então o B está para cá, ó, então vai ter que ser assim, ó. Olha lá, V entrando e B para cá. Olha para onde ficou a força. A força ficou para baixo, né? Faz com a mão. Ó, todo mundo 90 graus. Faça bom vestibular. Ó o V. O V está entrando, então você vai colocar o dedo do V para dentro aqui do quadro. E esse aqui é o B. O B não está para lá, o B está para cá. Então tu tem que manter a velocidade entrando e botar o B para cá, ó. V entrando e B para cá, olha para onde aponta a força. Para baixo. Então a partícula que é positiva vai sofrer uma força para baixo. Porque eu fiz a regra da mão esquerda e vi que a força está para baixo. Ah lá, dourado. Mas se a partícula é positiva e está sofrendo uma força para baixo, pela regra da mão esquerda, caso ela seja negativa, a força vai ser para onde? Vai ser oposta. Oposta à regra da mão esquerda. Então eu fiz a regra da mão esquerda, achei a força para baixo. Se ela é negativa, vai ser para cima. Ah, professor, eu fiz a regra da mão esquerda e a força ficou para a direita. Se a carga for negativa, a força vai estar para a esquerda.
a força vai estar sempre oposta, né? Se a carga for negativa, a força magnética fica oposta. Então, se a partícula positiva sofre uma força para baixo, não preciso nem fazer de novo. Já sei que a partícula negativa, porque é tudo igual, né? A partícula tem a mesma velocidade, o mesmo campo, é tudo igual. Então você encontraria também uma força para baixo, porém com carga negativa, força para cima. Show de bola? Olha lá, a Gabs falou ali, ó. Positiva para baixo, negativo para cima. Gabarito, letra A. Perder questão por esse detalhe é pegada. É verdade. É verdade. Tem que ficar atento. Se você... Pô, mas aí você desconfiaria, Dourado. Vê só. Porque tu fez a regra da mão esquerda, aí tu achou para baixo. Aí uma é positiva. Pô, é outra negativa também é para baixo? Pô, tu tinha que desconfiar de falar, pô, será que se mudar a carga não muda nada? Mudei o sinal da carga, a força vai ser igual pro mesmo lado? Tanto é que a fórmula da força magnética, Dourado, é QVB. Então aquele Q ali, quando ele é positivo, tu tem uma força positiva. Se o Q é negativo, tu vai ter uma força menos. Né? Um vetor menos é um vetor no sentido oposto, né? Por isso que o gabarito é letra A. Show de bola? Maravilha, vamos embora, vamos para a questão 4. Olha essa questão 4 aí. Questão de Faraday, lei de Faraday. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do... Ó, lei de Faraday, questão 4. Questão do Enem também. O que diz a lei de Faraday, gente? Se você pegar, por exemplo, um ímã, você coloca esse ímã próximo a uma bobina. O que é uma bobina? Um fio aqui, um fio enrolado. Né? Aí esse ímã aqui, ele tem um campo magnético. Então você tem linhas de campo magnético que estão atravessando a área interna dessa bobina. Eu tenho um campo magnético aqui, ó, passando por dentro da bobina. Essa quantidade de campo magnético que está passando por dentro da bobina, a gente vai chamar de fluxo magnético. Ó. O fluxo magnético depende da intensidade do campo. Então, se o ímã fosse mais forte, teria mais campo passando por dentro da bobina. Então, depende do campo. Depende da área da bobina. Se essa bobina tivesse uma área interna aqui maior, né? Se essa espira aqui fosse com uma área maior, teria mais campo entrando. Se a área é menor, tem menos campo. E depende do ângulo entre eles. Sim, porque se a bobina tivesse meio de lado, seria mais difícil do campo passar. Se a bobina estiver deitada, não passa campo por dentro dela. Se a bobina estiver em pé, passa campo. Então, assim, a inclinação também influencia na quantidade de campo que está atravessando, né? Se eu pegar uma lixeira aqui para tentar pegar a água da chuva, o fluxo de água da chuva que cai na lixeira, depende da inclinação. Não é verdade? Se eu botar assim de frente, eu vou pegar muita água, mas se eu botar de lado aqui, eu não vou pegar água nenhuma. Então a inclinação também influencia na quantidade de fluxo que está atravessando aquela área interna. Ali, mesma coisa. Isso aqui é o fluxo. Só que se eu deixar isso aqui parado, o ímã parado, a bobina parada, tudo parado, a quantidade de fluxo, né? Ou seja, a quantidade de campo magnético que está atravessando essa espira é constante, porque está tudo parado.
Então a quantidade de campo magnético vai ser constante ali. Nada vai acontecer. Agora, se você aproximar e afastar o ímã, ou fizer o ímã girar, ou fizer a bobina girar, ou se você pudesse aumentar e diminuir a área da bobina. Enfim, se você mexer com qualquer um desses três caras aqui, você vai ter uma variação do fluxo. E aí é que vem a lei de Faraday, né? A lei de Faraday diz que... Faraday Lens diz que se você tiver uma variação de fluxo no tempo, se você fizer o fluxo variar com o tempo, com o passar do tempo, né, o fluxo variar, você vai ter uma força eletromotriz induzida. Ou seja, você vai ter DDP nesse circuito. E DDP, consequentemente, gera o quê? Corrente elétrica. A gente chama de corrente induzida. É uma DDP induzida que vai gerar uma corrente induzida. Ou seja, vai começar a ter corrente aqui. E é assim que as usinas, né, você gera corrente elétrica nas usinas. Basicamente, você faz esse ímã girar com a queda d'água, ou com vapor d'água, foi o que o cara falou, né? Você pode ferver a água, esse vapor bate num catavento, o catavento faz o ímã girar. Ou você faz a queda d'água, né? Você constrói lá uma parede, bota a água para cair, quando a água cai, ela faz a turbina girar e faz o ímã girar, produz corrente induzida. Então o grande segredo aqui é você fazer o ímã girar, por exemplo, ou a bobina girar e tal. Só que o cara falou que teve um aumento inesperado da DDP, né? Da corrente induzida, ou da diferença de potencial induzida. Teve um aumento inesperado daqui. Cara, para isso aqui aumentar inesperadamente, tem duas coisas que podem acontecer, né? Para isso aqui aumentar, ou você aumentou o fluxo no mesmo tempo, ou você manteve a variação do fluxo, mas reduziu o tempo. Ou seja, fez o fluxo variar mais rápido, num tempo menor. Certo? Que é isso. Isso aqui é uma fração igual a um valor. Para que a corrente induzida aumente, ou você, no mesmo intervalo de tempo, fez um fluxo variar mais, variou mais o fluxo, ou houve a mesma variação de fluxo, mas mais rápida, num tempo mais curto. São as duas possibilidades. Só que aí que está essa questão do Enem, né? O Enem ele pega nesses detalhes. Ele falou que é uma variação inesperada do fluxo. E veja bem, para o fluxo, uma variação inesperada da corrente induzida. Para o fluxo variar, como que poderia o fluxo aumentar? Pô, aumentando o campo magnético, só se você botasse o ímã mais forte. Ou aumentando a área. Se você aumenta a área da bobina, também poderia. Isso aqui não, porque isso aqui ele está girando, então a inclinação está sempre variando. E vai variar sempre, o ângulo não tem como tu aumentar essa variação, né? Porque ele está girando, ele vai de 0 a 360 graus. Isso aqui não tem como aumentar. O que você poderia aumentar é a área da bobina ou o campo magnético do ímã. Isso para aumentar esse cara. Né? Só que isso não é inesperado. Um aumento inesperado, pô, se o cara tirou a bobina lá e botou a bobina de área maior, ele está esperando que esse fluxo aumente. Isso não foi inesperado, isso não foi assim, o cara chegou e falou, a área da bobina aumentou. Não, pô, isso aqui é uma situação que tem lá uma bobina lá, que a área só vai aumentar se o cara trocar a bobina. Não é inesperado também você chegar lá e falar assim, caramba, o campo magnético do ímã ficou mais forte. Não, isso não acontece assim aleatoriamente. Só se o cara foi lá, tirou o ímã e botou o ímã diferente. Então, isso não tem como ser inesperado. Agora, é diferente do tempo, do intervalo de tempo. Porque se inesperadamente começa a cair mais água, sei lá, uma tromba d'água, tá chovendo, o nível do rio aumentou, então a água começa a cair mais rápido lá embaixo. Se a água começa a cair mais rápido lá embaixo, ela vai fazer esse disco, ou esse ímã, girar mais rápido. Então você vai ter a mesma variação do fluxo, porque você não mexeu com o ímã, não mexeu com a área, as inclinações é 360 graus mesmo. Tu não vai mexer com esse cara.
mas você vai reduzir o tempo dessa variação, porque ele vai dar uma volta completa mais rápido. Porque inesperadamente pode ter caído uma tromba d'água ali, pode ter caído mais água, o nível aumentou. Então, inesperadamente, a única maneira que poderia acontecer ali para que a corrente induzida aumente inesperadamente é você variar esse fluxo de maneira mais rápida. Vamos ver lá. Ó, o módulo da diferença de potencial, né? A diferença de potencial é esse cara aqui, ó, é o epsilon, né? Então volta lá. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta no aumento de, letra A, no aumento do intervalo de tempo? Não, né? Ó, o intervalo de tempo tem que diminuir para esse cara aumentar, né? Tem que ser mais rápido. Se você aumentar o intervalo de tempo, significa que você está demorando mais para dar uma volta. Aí vai diminuir a DDP nos terminais. Então volta lá. Aumento do intervalo de tempo? Não. Letra B. Aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento de sua área interna. Beleza, cara. Essa daqui, ó, é aquela opção do Enem que, tipo assim, cara, isso aqui tá certo, mas não é isso que o texto tá falando. De fato, se você aumentasse a área da bobina, aumentaria o fluxo. Tá certo. E aí aumentaria a DDP. Mas ele falou que é inesperado. Pô, como é que tu vai aumentar a área da bobina inesperadamente? Só vai aumentar a área da bobina se você trocar a bobina. Entendeu? Então, o comando da questão, ele fala que é inesperado. Então, apesar disso aqui aumentar a DDP, não é um aumento inesperado. Letra C. Aumento da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas. Mesma coisa que eu falei, ó. Realmente, se eu trocasse o ímã e botasse o ímã mais forte, ia aumentar a DDP. Mas isso não é inesperadamente. Tu não pode estar deitado, de repente tu olhar e falar, ih, caramba, aumentou. O campo magnético de um ímã não aumenta, só se tu trocar o ímã. Então isso também cabe no mesmo caso da letra B, não é inesperado. Agora a letra D. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular. Ah, aí sim, ó. Ou seja, a parada começou a girar mais rápido. Aí tu vai falar, pô, professor, mas isso é inesperado? Pô, se for uma queda d'água, pode começar a cair mais água. Choveu, o nível do rio aumentou, o nível do reservatório aumentou, mais energia potencial, mais energia cinética. A água cai com uma velocidade maior, faz girar mais rápido. E aí, de fato, a DDP vai aumentar. E a letra E? Aumento da resistência interna do condutor que constitui as bobinas. Não, se você aumentar a resistência interna, vai até diminuir a DDP, né? Você vai ter mais resistência. E isso também não é um aumento inesperado, só se você trocar o fiação ali, trocar o fio por um fio que tem resistência maior, ou a bobina por uma resistência maior. Então a única coisa que pode gerar, né, esse aumento de forma inesperada é a letra D. É o troço girar mais rápido, ou seja, aqui, ó, é o fluxo variar num intervalo de tempo menor. Isso criaria uma DDP maior. Show de bola? Maravilha? Vou sair da frente aí pra galera printar. E o gabarito é a letra D mesmo. Bem carinha do Enem essa questão. Certo? Então é isso, galerinha. Mais uma vez foi um prazer. Obrigado pela participação de vocês. É sempre um prazer, né? E é isso. Um bom final de semana a todos. Bons estudos. Continua fazendo essas questões aí do nosso material. Amanhã é bom final de semana não. Boa sexta, porque amanhã eu tô aqui, tá? Amanhã tem a resolução do simulado, do segundo dia, né? Começa às 14 horas, horário de Brasília. Eu vou entrar às 17, tá? 17 horas eu vou resolver as questões aqui do simulado e depois partiu barreira. É isso. É isso. Valeu, galerinha. Forte abraço, beijo grande, até amanhã. Valeu. Vai. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.